Muito bem, estamos de volta. Olha, o Cruzeiro vai à Vila Belmiro. Rolou foguete aqui, rolou foguete na Vila Belmiro, não é? Rola foguete para todo lado. Para com esse negócio, entendeu? E algumas torcidas aí pelo Brasil e outros estados também trocam foguete por apedrejamento em ônibus. Nada disso está certo. Mas para com esse negócio de falar que só acontece aqui. Ali acontece em todos os lugares, porque imbecil tem em todos os lugares. Olha aqui, o Cruzeiro vai à Vila Belmiro enfrentar o Santos, já está lá para tentar manter essa tradição de time copeiro. Um empate ou uma derrota por um gol, desde que marque, coloca a Raposa aí na final, na sexta final de Copa do Brasil. O clube ainda tenta se tornar o maior vencedor da competição. Olha o tamanho da responsabilidade, hein? André Salles conta mais sobre isso, veja aí. Um time copeiro com tradição em competições decididas em partidas eliminatórias. Essa é uma das principais características do Cruzeiro. E é justamente na Copa do Brasil que a Raposa conta com um ótimo retrospecto. Pela 18ª vez, o Cruzeiro disputa a competição. Já são 6 semifinais e apenas uma vez, em 2005, a Raposa não chegou à grande decisão. Um retrospecto de respeito. Eu acho que pesa muito, até pelo lado da sorte também, de expectativa da torcida, de nós jogadores, e isso vale muito, e o Cruzeiro nesse quesito leva bastante vantagem. Então cabe a nós jogadores encarnar esse espírito mesmo, de que o Cruzeiro sempre chega, e quando chega, chega muito forte, chega para vencer, e mais uma vez a gente vai encarar assim lá contra o Santos. Então, já tem uma história, né, que sabe. Se o Cruzeiro chegou até aqui, não foi por acaso, é porque tem muita qualidade e é forte. Nessas horas é decisiva, né? O Cruzeiro não vai dar brecha, então espero que a gente possa fazer esse feito na Vila Belmiro e conseguir passar para a final. Com um empate ou uma derrota por um gol de diferença desde que marque na Vila Belmiro, o Cruzeiro avança para sua sexta final de Copa do Brasil. O time estrelado ainda pode se tornar o maior vencedor da competição. Com 4 títulos da Copa do Brasil, o Cruzeiro tem o mesmo número de conquistas que o Grêmio. Para chegar à final e manter o sonho da hegemonia da competição, a Raposa precisa passar pelo Santos. Um ídolo do Cruzeiro que já se deu bem contra o Peixe, demonstra confiança para o duelo. Olha, deixando a paixão de lado, né? Claro, eu estou sempre torcendo pelo meu Cruzeiro, mas eu acho que o Cruzeiro leva vantagem porque já tem um time definido e o Cruzeiro colocar em prática o seu melhor futebol tem condição de trazer a vitória lá. Embora difícil, né? O Santos usa esse handicap lá de campo, mas o Cruzeiro tem apenas condição de trazer uma vitória de lá. Inspirados em ídolos como Dirceu Lopes, os jogadores do Cruzeiro buscam marcar a história do clube. Jogos assim que particularmente eu gosto e também acredito que a maioria dos jogadores, porque são jogos decisivos e que ficam marcados na história. E onde uma vitória vai nos marcar muito bem aqui na história do Cruzeiro, chegando numa final. E mais do que nunca, como eu e acredito os outros jogadores também, a gente está no momento onde a gente tem uma possibilidade muito grande de marcar a história aqui no Cruzeiro. Lucas Silva é disparado o mais belo jogador do futebol brasileiro. Põe aí o Twitter para mim, Felipe. Vamos bater o recorde hoje do Twitter. Põe o Twitter na tela. O Thiago está dizendo o seguinte: o Cruzeiro não pode jogar na retranca hoje. Tem que sair para o jogo também. O Thiago tem razão, Thiago. Eu queria que você repetisse o que você disse aqui enquanto rodava a matéria e fizesse o gestual que você fez aqui, Brasil. Boa tarde. Boa tarde. Eu vou ficar pensando o que eu falei sobre o que eu falei, que gestual eu falei, porque foram muitas emoções. Na verdade, fui eu que fiz, né? Você que fez. E vontade não falta de fazer. Eu fiquei imaginando quem receberia qual a reação. Não faz isso, gente. Podcast não sabe. Fala de futebol, Júnior Brasil. Fala, pô. Tem que ir Brasil fazer o jogo dele. Gente, um dia a gente conta o que esse rapaz aqui falou. O Cruzeiro tem que ir pra cima, fazer o jogo dele. Não tem que mudar a sua estrutura ante ao time do Santos. E vai haver, sim, é natural, aquela pressão de 15 minutos. O Santos sabe usar os contragolpes iniciais, sempre tem. Aí depois o Cruzeiro tem condição de, segurando essa pressão, impor seu ritmo, seu jogo. Duas equipes ofensivas, o Santos sabe encaixar bem os contragolpes.
A gente não sabe ainda dessa experiência do Renato, se vai estar em campo ou não, mas o Santos tem meninos rápidos, meninos que sabem também chegar muito pelas laterais, da mesma forma um grande corredor que o Cicinho sempre deixa, e o Cruzeiro tem que aproveitar, o Cruzeiro tem que fazer o jogo dele. Não é, Cadu, modificar o seu estilo em prol de um adversário que tem qualidade, está no seu campo, mas imagina, você vai lá, faz um gol, cai a casa do Santos, isso é fato, o desespero toma conta, e a gente tem que lembrar, o Santos oscila muito, é um time irregular. O desempenho do Robinho, o Gabigol, às vezes ele soma, mas tem hora que ele destrói com o jogo. O Lucas não está vivendo o melhor momento dele e essa juventude pode prevalecer a favor do Cruzeiro, gente, que tem seus jovens também. Vocês eu me incluo, nós, a gente tem mais ou menos um conhecimento para analisar após o jogo, porque antes do jogo, essas teorias elas nunca funcionam. Porque a gente fala aqui, pô, se fizer, eu falo, o Júnior falou, o Cadu fala, Dimara fala, todo mundo fala. Ah, se o Cruzeiro fizer um gol lá, aí adeus, aí já pode beijar a viúva. Só que o Corinthians veio aqui e marcou com 4 minutos. E olha só no que deu. Então a gente é muito bom para, quer dizer, nem não, tanto. São especulações. Nem tanto, mas a gente sabe mais ou menos comentar depois que acontece. Eu gostaria de ouvi-lo, Carlos Rubens Doné Júnior, sobre, vamos falar do Cruzeiro. Aliás, soltaram o rojão lá também, tá? Desceram o rojão lá pra cima, lá, mas que a turma nem ouviu. Fala do jogo, Cadu, e conta um pouco também da sua vida, por favor. Boa tarde. Tá. Boa tarde, Everton. Boa tarde a todos. Olha, boa notícia. Sobre o que o Everton falou. Tá, em 3 etapas. Vou começar pela mais chata, que é o jogo. Depois que o Everton falou, você sabe que o Rui Guimarães, grande Rui, o Rui diz, até no livro dele ele fala isso, que o futebol é muito bom, mas quando a bola rola, aí vira, aí fica uma esculhambação desgraçada. Mas prossiga, companheiro, por gentileza. Tem gente que fala o contrário até, né? Que as resenhas são chatas, sabe? Que bom é ver o jogo. O que mantém o futebol é a resenha, pô. Não, então vamos lá, vamos resenhar. O Cruzeiro, a boa notícia para a torcida do Cruzeiro é que a escalação, dentro do possível, vai ser a ideal. O Cruzeiro vai jogar com o William lá na frente, pela esquerda, só o mecatombe, ele mudaria o previsto. Não vai jogar com 3 volantes, o medo de muita gente, porque quando não tem o Alisson, não podendo entrar com o Marquinhos, tinha gente que vislumbrava essa possibilidade e a maioria das pessoas não gosta do Cruzeiro com 3 homens de marcação no meio. Não vai ter 3 volantes e também não vai ter o Dagoberto, meu ídolo. Então, com a volta do William... Então, adianta a torcida pedir aos 30 minutos, né? Pelo menos o jogo é na Vila, né? Não sei se... Não, mas o Cruzeiro vai levar muita torcida. Entre 15 e 25, é Dagoberto. Entre 15 e 25? Entre 15 e 25. Com o time perdendo ou empatando? Normalmente 17,5. É que perdendo e raramente o Cruzeiro... Não, ganhando, perdendo, empatando, 5x0, 4x0. Dagoberto? Não, é Dagoberto. Só que ele é um bom jogador, mas nas circunstâncias aí e nesse tipo de partida, o William é muito mais efetivo, é muito mais confiável você entrar com o William, porque ele marca mais, ele corre, preenche os espaços, do que começar com o Dagoberto desde o começo, um jogo de tanta pegada. Então, boa notícia, não é 3 volantes. Não vai jogar com 3 volantes. Não vai, o Dagoberto só opção, o William vai jogar. O William é um cara boa pinta, viu, Júnior? Dimara, Júnior, por que você não tumultua lá na Itatiaia e aqui você gosta de tumultuar? Eu tô tumultuando. Qual que é a diferença na sua vida do Emanuel pra mim? Olha, o Emanuel... Você quer que eu... Boa pergunta. Emanuel é mais que um pai, né? Aliás, deixa eu dizer uma coisa pra você. Por que você puxa tanto o saco do Emanuel Carneiro? Mas você quer que eu puxe o saco de quem? Meu, pô. Do Marcelo Mate lá da Globo? Você quer que eu vou lá puxar uma... Te amo. Ô, Felipe, no Thiago Life, te amo? Claro que não, Tem que ser aqui na Band da Itatiaia, não, então puxa o meu, pô. Não, se eu for puxar do José. Você tem razão. Ô, Dimar, particular de cada um. Já que o Luxemburgo falou, você conhece o Luxemburgo muito bem, porque você trabalhou com ele de 2003 e 2004. 2002, 2003, 2004. Então, 3 anos trabalhando, quase 3 anos trabalhando ao lado do Luxa. Pelo que você conhece do Luxa... Projeto grande, hein? Olha aqui, qual projeto vencedor, não me irrita. Exatamente. Ontem ele falou na entrevista, que eu vi na entrevista aqui do canal que você ama mais do que a Band, inclusive, que é a ESPN. Porque passa futebol o dia todo. Que é a ESPN. Aliás, o meu amigo Bruno Vicari agora está lá na ESPN e tal, grande Bruno. O João Carlos Albuquerque é monstro, bom demais. O segundo melhor do Brasil depois o primeiro sou eu, e ele é o segundo, é verdade. O cabelo grisalho nós temos igualmente, né? E a voz... um cara boa pinta também. Só que ele é magro. Mas vamos falar de futebol. Dimar, pelo que você conhece o Luxa,
Você acha que ele vem fechado, que nem uma boca de bode, ou você acha que ele vai tentar marcar um gol para, de repente, dar uma esfriada no Atlético? Se bem que isso aconteceu contra o Corinthians enfim, né? E não deu pro Corinthians. E aí, Dimara? Tudo bem, Dimara? Tudo ótimo. Tudo cabelo bem. Novo, vem Velaton? Não, o cabelo é o mesmo. Mudou um pouquinho a cor. Olha só. Você falou com ele? Falei. Ô, Brasil, não tumultua o programa. Quer parar? Quer deixar eu falar? Olha só, mandar um abraço pro Vanderlei, acompanhando a gente no hotel. Sempre acompanha quando tá por aqui, nada, do time nada. Mas ele, sabe qual que é a minha maior dúvida? E a gente falou tanto dos desfalques, das possibilidades que o Flamengo tinha. Ele trouxe o Everton, ele trouxe o Gabriel, né? Será que eles terão condições de entrar em campo? Ou será que o Vanderlei tá usando daquela história? Eu vou confundir meu adversário, eu vou levar esses jogadores, mas na verdade eles não teriam condições. Eu acho que essa é a grande interrogação. Dizer que o Vanderlei vai ser um treinador que vai fechar o time, na relação dele, se vocês acompanharem, ele tem 5 volantes, 5 zagueiros e 6 volantes. Naturalmente, você diria que as opções dele são para fechar esse time. As opções dele são para fechar. O que ele tem de banco, por mais que ele tenha dificuldades óbvias com os desfalques que ele tem, é para fechar. Só que a característica do Vanderlei não é essa. Mesmo que ele tenha assumido com o Flamengo uma situação de eu não sou o melhor em termos ofensivos e eu preciso fazer com que esse time entenda que ele primeiro precisa se defender para depois atacar, e que foi o que deu certo em termos de brasileiro e que vem dando certo em termos de Copa do Brasil, ele não é um treino... essa humildade que o Flamengo tem. Acho que o Vanderlei mudou muito nesse sentido. E foi necessário. Ele só conseguiu mudar a forma de jogar do Flamengo e fazer com que o Flamengo chegasse desse jeito, e muita gente assustou, porque não é o Vanderlei. O Vanderlei é um treinador ofensivo. Todo mundo pegar as equipes em que ele foi campeão, elas fizeram muitos gols e levaram muitos gols, porque ele é muito à frente. O grande treinador é aquele que sabe se adaptar às circunstâncias e ao grupo que Mas deixa eu te fazer uma pergunta aqui, mas rapidamente. Antes, só põe o Twitter na tela de novo aí, Felipe. Eu gostei desse Twitter aí que entrou agora há pouco, do Leozinho Araújo. O Galo tem totais condições de fazer 4 ou mais gols no Fla, porque o Coxa com aquele ataque fez 3. Cada jogo é uma circunstância, uma história, mas eu também acho que o emocional pesa, tudo pesa. Que tem possibilidade. Agora, o Atlético não tem o Zé Lopes, que é meu ídolo, né? O Atlético não tem o Zé Lopes, que é meu ídolo, mas tem o grande Carlos, que é monstro. O Carlos, falei ontem pro Dedé o recado, o Dedé entendeu meu recado. Zagueiro, Dedé, Egídio, você não é o Messi. Carlos, no meio da defesa, querido. Não abre, não. Ô, Levi, muda o esquema. Põe outro para marcar a subida de lateral, companheiro. Põe o cara no meio da defesa aí que vai funcionar. Rapidamente, Edmara, 10 segundos para você responder. Você acha que Não vou dizer que esse sumiço... O Luxemburgo é um cara tão... Gente, como eu criticava o Luxemburgo, mas ele perdeu, durante um período da vida dele, parece que ele perdeu um pouco do foco. Mas eu acho ele muito bom treinador. Você acha que essa parada e essa volta agora no Flamengo e esse choque no Flamengo, para o Flamengo estar hoje numa decisão com vantagem na semifinal e fora do rebaixamento, mostra que o Luxemburgo é realmente tudo isso que a gente fala dele? Para mim, de todos os treinadores que eu tive a oportunidade de trabalhar, de conviver, e obviamente que eu estou falando do meu período como assessor de imprensa do Cruzeiro, foi o treinador mais tático, mais técnico, que trabalhava melhor com o jogador e melhor com o sistema de jogo. E olha que o Cruzeiro teve vários treinadores, inclusive o Luiz Felipe Scolari nesse período. Para mim é ele. Acho que o Vanderlei colocou a cabeça no lugar de novo, parou com aquela história de ser manager, de querer tomar conta do clube todo. E aí ele virou um treinador específico. E tem uma brincadeira interna, né, entre jogadores e treinadores e tal, que você não pode deixar o Vanderlei chegar. Se ele chegar, é muito difícil de tirar dele. É um treinador que taticamente responde muito bem à pressão e responde muito bem ao que ele entende como final. Claro que ele precisa ter recurso na mão também. A gente sabe que ele não tem todos esses recursos com o Flamengo. Ô, Cadu, aí vai a pergunta, e aí não é o que você acha que vai acontecer. Eu pergunto se você acredita que matreiro por matreiro o Levi tem tanta experiência quanto para chegar e conseguir fazer com que esse Atlético, estou falando, motivar esse grupo de jogadores, fazer com que esse time jogue aquela bola que jogou contra o Corinthians, pela experiência que o Levi tem. Em decisões, ele já perdeu e ganhou, né, Dimara? Em Copa do Brasil, ele já perdeu e ganhou. 96, 98 e 2000. Exatamente. Ele já passou por essas situações. O Levi, a gente falou só para poder não ficar estranho, a gente falou das benesses do Vanderlei, mas a gente tem que lembrar também do Levi. O Levi já passou por N situações nessas questões de mata-mata, já viveu os dois lados, exatamente com o Cruzeiro também, né? E teve aquela final da Copa do Brasil também com o São Paulo aqui, que ele acabou perdendo para o Cruzeiro, ou seja, ele já esteve dos dois lados. Tanto é prova, é o tipo de motivação que ele deu para o time contra o Corinthians. Você acha que matreiro por matreiro o Atlético também tem um no banco?
Você pode preferir um ou outro por outras características, mas especificamente em termos de experiência, de ser treinadores que sabem lidar com decisão, acho que há uma igualdade sim. O Leverkusen, só falando de Copa do Brasil, em 96 foi campeão naquele título espetacular. Talvez a Copa do Brasil em alguns sentidos mais especial, porque o Cruzeiro fez uma coisa ali totalmente fora da curva, ganhou de um time que era uma máquina, do Vanderlei Luxemburgo. 98 ele perdeu contra o Palmeiras, Cruzeiro e Palmeiras também, foi tri-vice, né? Porque teve a Mercosul, o Brasileiro e a Copa do Brasil pelo Cruzeiro. E 2000 perdeu contra o Cruzeiro naquela outra Copa do Brasil, que foi bem diferente também pelas circunstâncias. Então, nesse aspecto aí de ser um treinador cascudo, um treinador matreiro, acho que o Vanderlei Luxemburgo e o Leverkusen estão mais ou menos ali no mesmo patamar. E, taticamente falando, são treinadores do mesmo nível. Eu acho que o Leverkusen tem a seu favor a torcida, o clima, a atmosfera e um time tecnicamente superior, e o Vanderlei Luxemburgo tem a seu favor a vantagem de 2 gols. Tem um fato que a gente não pode esquecer, que se o Levi conseguir transformar esse fato em algo positivo, que é a dispensa desses jogadores. Claro. Porque a gente vai colhendo informações que o próprio grupo teria dado o aval. Pode liberar. O Tardelli ontem... O que esses caras fizeram não foi legal. Então, usando isso a favor, como um fator também motivacional, e aquilo que a gente tem visto já tinha acontecido com o jogo um tempo, aconteceu lá atrás com o Ronaldinho, de dizer que nós precisamos de caras comprometidos. E o Levi, o principal discurso dele, quando ele virou, chegou e falou, eu quero é isso. Está acontecendo. Então, transformando isso, pode repetir aquilo que aconteceu contra o Corinthians. Olha, é curioso que nesse quarteto de treinadores que estão nas semifinais, 3 têm grande experiência e o Marcelo adquiriu nas últimas 4. Sim, Marcelo chegou em duas finais com o Coritiba. Aí ele saiu... Não. Então, dos 4, 3 têm experiência. E o Marcelo conquistou isso. Nas últimas 4 edições da Copa do Brasil, sem ter ganhado. Perdeu uma contestada para o Palmeiras do Luiz Felipe Scolari. Só que ele chegou em 2 finais com o Curitiba, dirigindo um time mediano. Super. E agora ele chegou com o Cruzeiro, não chegou na final, ano passado, mas chegou muito bem com o Cruzeiro na disputa, e aí tropeçou naquele... Até acho que foi no jogo aqui do Mineirão. Lá não jogou no Maracanã, mas aqui no jogo do Mineirão. E agora chega às semifinais de novo, com grandes possibilidades de chegar à grande final, porque está chegando com vantagem. Agora, falando de treinar, o Anderson, evidentemente, é o menos experiente de todos, mas também tem a vantagem. O técnico Leverkusen, ele não divulgou o time que vai entrar em campo contra o Flamengo. O grupo de jogadores ganhou reforços importantes. Reportagem do Mr. Band, ele que para o estádio. Luciano Dias, roda aí. Os mistérios de uma decisão. No último treino, antes do jogo contra o Flamengo, Leverkusen segurou a imprensa por 30 minutos. Quando os jornalistas entraram, não foi possível ver muita coisa. Os jogadores já estavam saindo do campo. Até tentamos desvendar alguns detalhes com o Marcos Rocha, que enrolou um pouquinho na resposta. Nada, acho que a gente trabalhou a bola parada, a gente tem a volta do Léo Silva, tem a volta... não tem só a volta do Léo Silva, só o resto não tem. Mas não tem nada a esconder. Acho que o importante foi trabalhar a bola parada, que é uma bola que pode decidir. O Léo Silva é um jogador que tem um bom aproveitamento e pode ser decisivo, principalmente com as bolas no cruzamento do Dato. Marcos Rocha, que foi poupado contra o Atlético Paranaense no último domingo, volta à equipe. Assim como o Dátulo, aí entra outra dúvida. O argentino vai jogar de armador ou volante? Mistério que só será desvendado minutos antes do jogo. O que não tem mistério é a esperança nos gols de Diego Tardelli. Não, acho que a cobrança, lógico, quando se trata de mim, se tem uma dimensão maior. A notícia sobre o afastamento de Jô, André e Emerson Conceição ainda repercute aqui na Cidade do Galo, mas o discurso do elenco é um só: pensar na decisão contra o Flamengo. E tirando isso, o foco maior é o Flamengo, principalmente nesse momento. A gente saiu do G4 por falhas nossas e classificando para uma final a gente ganha ânimos, na reta final do campeonato. Então esquecer o que foi, o que aconteceu e focar no Flamengo. Nosso objetivo é o Flamengo. Tardelli sabe que o duelo de hoje contra o Flamengo não é qualquer partida. Pode levar o Galo a mais uma final inédita. Guerra, Entrou ali dentro a guerra.
buscar o gol a todo momento, né, com sabedoria, inteligência, mas amanhã é guerra, que é galo, do jeito que foi o lema do Ronaldo ano passado. É guerra porque a gente sabe que vai representar estar numa final de competição para a gente. E você, Tardelli, é o jogador simplesmente mais importante desse grupo. Esse jogo de hoje é jogo para você chamar. Porque se você chamar a responsabilidade, meu amigo, com a vontade que esses caras estão, e principalmente porque eu tive uma informação, não sei se procede, vocês podem me confirmar. Segundo o que me consta, e que me foi repassado nesta madrugada, no nosso grupo do WhatsApp, que só tem conversa boa. E só de madrugada, ninguém né? troca foto, vídeo, nada disso. A assessoria de comunicação do Galo, se o Domênico tiver aí, o Cássio, podem falar, usaram aquelas capas do Extra para motivar. Você viu a capa do Extra de hoje? Sim. Do meia hora, aliás, desculpa. Tipo, hoje o prato é Galo, não sei o quê, a freguesa e papapá. Então, quer dizer, isso aí... Falando Mineirão novo, mas a freguesia é antiga e tal. E você acha que não tem nada. Isso não funciona. Funciona assim. Motivação. O Luxemburgo sabe motivar. Mas isso funciona muito contra o Flamengo também. O Luxemburgo usaria. Eu não sei se o Levir, a gente perguntou para ele sobre isso, quando tinha um outro jogo, não me lembro, que eles tiveram esse tipo de situação, e ele respondeu na coletiva o seguinte, que isso para ele é arcaico, isso é antigo, que ele se preocupa com o grupo dele. Eu estou dizendo o que ele respondeu. E o Fraldão já achou muito bem. Mas ele pode ter falado assim, eu acho arcaico, mas Domênico e Cássio, vocês podem fazer isso. Eu acho até Cássio e Domênico, vocês deveriam, num xeroca não. Mais um outdoor. Xeroca não, porque o impacto visual tem que ser colorido. O impacto visual, preto e branco não. Então você dá uma escaneada na parada, imprime e coloca assim, cartazes garrafais, entendeu? Dentro do vestiário, no corredor do Mineirão. Na saída da cidade do Galo, você falou que o Tardelli, ele sem dúvida alguma é o melhor jogador em campo. Não tenho dúvida de falar isso. Já? Mas nem começou o jogo. Ele, pelo histórico, declarando o seu voto. Mais tarde você vai votar no Tardelli. Espero que seja. Mas o Tardelli de todos, claro, se tem um Vitor ali, é o melhor jogador, é o cara da seleção brasileira. É um cara que vive no Tardelli. Não vamos discutir com Pra mim, é o melhor jogador brasileiro hoje. Pode fazer diferença. Agora, um jogador já passou da hora. E outro, até conversando com amigos atleticanos, o pessoal falando, gente, o Maxwell tem que levantar um pouco a cabeça. E é verdade, a galera lá da Arena do Espeto, meu amigo Márcio Brito, Barbieri, o Zé Balo, toda essa Márcio Brito, deixa eu contar uma história rápida. Que dourado ontem, galera. O Márcio Brito, durante as eleições, você estava insuportável. Aí eu fui e falei, não, vou parar de seguir. Não, mas continua. Aí voltou. Não, aí voltei. Aí ele voltou a me seguir também no Twitter. É negócio de viar. Mas enfim, aí ele começou a me seguir também. Só que ele voltou a ficar chato. Mas ganhou ou perdeu a eleição? O Márcio Brito perdeu. Chupa, Márcio Brito. Manda um blazer pra mim da Paladoro, pô, pra eu usar aqui. Vamos fazer uma parceria. Eu vou falar ao vivo aqui pra ver se causa um impacto maior. A gente falava muito sobre essa questão do Maxwell, que ele jogando muito de cabeça baixa. Tem que levantar a cabeça. Mas aqui, vem dizer que você não tá com uma expectativa e uma ansiedade pros jogos de hoje. Claro, claro. Hoje a gente tá maluco. A Renata Fã falou um negócio agora no Jogo Aberto, ela tem razão. Vivemos duas das grandes semifinais da Copa do Brasil. Sabe por quê? Porque mesmo com as vantagens conquistadas dos primeiros, ninguém crava e não está nada definido. A expectativa não tem time de São Paulo. Tem lá... Deixa eu só chamar um Twitter, porque eu preciso para usar como subsídio para você comentar. Põe o Twitter aí, Felipe, por gentileza. Põe o Twitter aí. Do Flávio Agro. Como resolver o problema da Avenida Marcos Rocha no Galo? Ele é agrimensor. Ou agrônomo, né? Por gentileza, você responde. Existe uma Avenida Marcos Rocha ou é circunstancial, de acordo com que arma? Eu sempre achei o seguinte, hein? Presta atenção. Quando o Atlético joga com 2 volantes e solta mais os laterais, vira realmente uma avenida do lado direito e outra do lado esquerdo. Quando o Atlético joga com um volante e prende e só sobe um ou sobe o outro, e um fica sempre na boa, até para não sobrecarregar a marcação dos homens de meia, aí funciona melhor. Mas você é o comentarista, eu só dou pitaco. Olha, essa história de o Marcos Rocha ser muito bom no ataque, não ser tão bom assim na defesa, é verdade, mas ao mesmo tempo já virou um clichê, assim, as pessoas repetem isso sem nem prestar atenção nos jogos, porque se a gente for analisar a trajetória do Marcos Rocha no Galo, isso oscilou muito. Teve época em que era uma avenida mesmo, teve um período ali em que melhorou muito nesse aspecto. É mentira, cara. Não, calma. Antigamente oscilou. E nos últimos jogos, ele falhou algumas vezes. Então, dá essa dúvida. Agora, olha essa imagem. Ai.
Volta a imagem. O que você acha que o Levi estava falando Achei com o Dátolo? Achei que essa bola entrou, não. É claro que ele estava falando com o Dátolo, meu querido. Você vai armar esse time. E talvez por isso Desculpa que eu acho... ter te interrompido. Não, e aí, só para completar isso que o Cadu está falando e que o Marcos Rocha oscilou nessa história, você quer que eu ache uma coisa? Por ser uma não. Pelo sistema de jogo. Ele teve bons períodos na defesa e outros não. Então, e são muitos aspectos, é uma coisa mais complexa. O Cuca teve um momento ali que liberava o Marcos Rocha de forma bem acentuada e era um risco calculado. As pessoas não entendiam isso. O Cuca não enxerga. Ele sabia o que estava acontecendo. Só que ele preferia arriscar, jogar de forma ofensiva mesmo, meio kamikaze, bagunça organizada, soltar o cara e ter um elemento surpresa lá na frente, até não só como lateral, porque ele caía pelo meio, caía pelo outro lado, quase, não estou comparando qualidade, nem exatamente a função tática. Cadu. Mas o que essa imagem diz pra você, Cadu? Eles estão, você vai jogar e tal, o que você almoçou hoje, não tem nada demais. Mas não, claro que tem, Cadu, não sei se você concorda comigo. Não, tô brincando, gente, ele vai jogar, vai jogar com um volante só, o Dátolo vai jogar e vai ser importantíssimo. Ou armando mais de trás com o Luan adiantado ou trocando, os dois podem fazer agora, isso ao longo do jogo. Pela leitura labial deu pra perceber claramente, o Levi vira e fala, eu quero que você chute de fora da área. Claro. Teve gente lá na Bandeirantes que cobrou isso. Então é hora de você o Atlético chutar. tem uma deficiência. Muito, não arrisca. Agora com um volante e o Dátolo e o Luan alternando ali nesse segundo volante, que é o que eles fazem. Sabe aquela história que a gente via muito com o Cuca, que o Marcos Rocha não passava da linha de meio? Ele não vai passar. Eu acredito. Eu acho. Gente, eu acho que ele vai segurar eles por ali. Ele vai segurar. Ele não vai arriscar, não. Ele vai segurar eles por ali. Ele vai segurar eles por ali. Geram bons cruzamentos para a área. Ele não pode esquecer. Mas eu acho que ele vai segurar eles por ali. É. Mas ele melhora a saída de bola, Júnior. Se você tem o Dátolo ou o Luan ali, você melhora a saída de bola, que é o maior questionamento que a gente faz com o Atlético. Na minha concepção, Douglas pode ficar mais preso. Na minha concepção, tentando pensar com a cabeça do Levi, eu acho que ele vai segurar um pouco mais o Marcos Rocha. Cadu, teremos o Donizete de volta, o Rafael Carioca, o Pedro Botelho estão de volta, evidentemente que sem ritmo, mas eu confio principalmente na ideia de que, poxa, se o departamento médico disponibilizou, porque os caras estão 100%, tem a questão física. Então, você acha que eles podem ser importantes? Você acha que eles não vão jogar? E uma outra questão que eu gostaria que você avaliasse, você tem 5 segundos para falar. Sobre tudo isso. A bola parada é tão importante na cobrança de falta, escanteio, escambau de Madureira, que quando o Ronaldinho esteve, no período que ele esteve aqui, eu não tenho esse levantamento e nem tenho paciência para fazer, mas deixo para quem tem paciência. Gols de bola parada em cobranças de falta ou de escanteio do Ronaldinho. Foram muitos diversos. E depois que ele saiu, o Atlético não tem isso. Que eu pensei que fosse o Dátolo. Mas teve um jogo desses aí que ele bateu 126 escanteios a meia altura no primeiro pau. Mas o gol da classificação foi escanteio batido pelo Dátolo, hein? Não, com gol de carro. Estou dizendo que... Mas caiu, né? Não. Que caiu. Você não tem dúvida. Só para completar sobre o Marcos Rocha, pela circunstância do jogo, como o Galo precisa do resultado, joga em casa contra um time que vai ficar muito na defesa, não sei se é o jogo para se preocupar muito com a parte defensiva do Marcos Rocha. Hoje é muito mais interessante você louvar a qualidade que ele tem no ataque, porque precisa dos gols, do que qualquer outra coisa. Em outras circunstâncias, tudo bem. Fora de casa, quando o Atlético tem tanta dificuldade, que volte à tona esse assunto, a marcação do Marcos Rocha. Mas hoje, ele tem que ir pra cima, tem que... Mas é uma precaução também, né? Porque se o Flamengo marca, muda a história, gente. Mas você tem um adversário também que se vier aqui marcar um gol fora, como é que o Atlético vai fazer depois? Sempre. Então, mas é que tá. Se ele vai jogar atrás, não seria interessante furar esse bloqueio para furar sem ter mais gente? A principal arma que o Flamengo teria para explorar a tal Avenida Marcos Rocha seria o Gabriel. Não só pela qualidade, vem sendo o principal jogador do Flamengo, mas pela característica e por jogar pelo lado do campo. É um jogador que puxa contra-golpe, de velocidade, conduz bem a bola, consegue furar o bloqueio ali muito bem e cai pelo lado. Só que tudo indica que ele não vai entrar em campo. É um desfalque muito importante para o Flamengo. E respondendo a sua pergunta, o Pedro Botelho é um reserva, não vai jogar. O Leandro Donizete e o Rafael Carioca, no máximo um dos dois joga, porque eu acredito que o Galo vai jogar com um volante só, mas acho que vai acabar entrando com nenhum dos dois pela parte física. Né? A técnica seria o Donizete, pelo mau momento do Josué, mas fisicamente é o Josué. Eu acho um azar os dois terem voltado agora. E não terem voltado antes, porque os dois
Leandro Donizete e Rafael Carioca são melhores do que Pierre e Josué. Agora então, vamos ouvir o povo, né? A equipe dos donos da bola com o grande Diogo Ramalho foi às ruas saber como está o clima entre torcedores de Atlético e Cruzeiro para as semifinais da Copa do Brasil. Grande Diogo Ramalho, prefeito de Araçuaí, roda aí. Fala, meu querido, boa tarde para todo mundo. Será que o técnico Marcelo Oliveira vai fazer valer dessa vez a vantagem que conseguiu em casa? E o Galo, diante do retrospecto de viradas que tem desde o ano passado, consegue mais uma? A gente vai saber, portanto, dos verdadeiros especialistas. O povo Everton Guimarães. Cruzeirense ou atleticano? Atleticano. Mais uma virada dessa vez? Mais uma. Mas não tá muito complicado não de virar isso? Tá não. 1-0 no Mineirão. E agora contra o Santos na Vila, vai dar? Vai, 2-1 lá, pronto. 2-0 pro Flamengo. Vai dar pra virar de novo? Com certeza. Aqui é Galo, né? Sempre. Eu acredito sempre. O Atlético vem mostrando isso dentro de casa e pra cima deles, Galão. Nós temos demonstrado futebol de virada esses últimos 2 anos. Dá pra virar sim. 1-0 construído no Mineirão. Como é que vai ser esse jogo agora de volta contra o Santos? 2-1, Cruzeiro. Esperar pra sair no contra-ataque ou partir pra cima? Não, partir pra cima, sempre. Não pode dar mole não. E que a voz do povo seja a voz de Deus. Seria sensacional uma final mineira na Copa do Brasil. O Ramalho, você já foi melhor. Novo esse aí, hein? Que a voz do povo seja a voz de Deus. Hein? Parece o Atlético subiu na classificação. O cara pega a escada, sabe? Verdade. Jornalismo é um negócio esportivo. bizarro isso, né, cara? Beijo pro Diogo. Felipe, por gentileza, pede a carteira do menino e pode mandar de volta para a sua aí. Esse aí não tem jeito mais não. Tô brincando. Seu Candinho, beijo pro senhor. Pai do Ramalho tá assistindo a gente. Grande seu Candinho, obrigado pelos queijos. Ô, Júnior. Não, tem nada de Júnior, não. Não, Júnior não. O Júnior tá falando muito. Põe o Twitter na tela aí pra gente, por favor. O Marcos Zeiro, você acha que ele torce pro Galo ou pro Cruzeiro? Qual jogador no Santos, aliás, qual jogador só Santos? Santos pode trazer algum tipo de problema para o Cruzeiro? Desculpa, Marcos, é porque eu sou meio burro. Qual? Robinho, o Gabigol. E o Thiago Ribeiro? Temos ofensa. E o Aru? E o Lucas Lima? O Thiago não deve jogar, não. O Thiago. E o Rio? Não, o Rio é um cara que vai jogar com liberdade. E o Leandro Damião? Isso é um perigo, hein? Vai, Dimar. Isso é um perigo. O Gabigol, o Robinho, o Lucas. Eu não tô brincando. Olha o deboche da Dimara com o Leandro Damião. Não, gente, mas não tá bem. Vai haver um movimento no Santos ressuscitamento do Damião, deu pra sentir mas é isso. Hoje? Não acredito que seja hoje não, mas vamos fazer. Tem que fazer, pô. Tem que fazer. Eu tô dizendo que tem que ser no jogo de hoje, mas tem que fazer. Olha o dinheiro que o Santos meteu na contratação do cara. Vamos ter que explicar, né? São 10 milhões agora no fim do ano, já é a primeira mico do ano, né? Foi o mico do ano. O engodo do ano, qualquer nome. Mas você sabe o que é pior? Que ele foi sondado. Inclusive, até o Mano teve um contato para saber. Para ser reserva do Guerreiro, né? Mas que houve isso e outros clubes do Brasil interessados ainda no debate. Não, mas o Corinthians, você tem toda a razão. Mas pelo valor é uma loucura. Mas o caso do Corinthians já era nessa fase em que ele está mal. O Santos, teoricamente, quer se livrar do jogador. Aí seria por um valor bem mais baixo para ser reserva do Guerreiro. Mas pelo que eu vi, eu acho que o Santos vai tentar segurar e recuperar. Olha o Twitter aí, ó. Cadu Oliveira. É você, Cadu? Não sou eu. Hoje o Cruzeiro tem que lembrar demais do jogo contra o ABC. Tem que ter sangue no zóio até o apito final. Qual do jogo? Porque se for de lá, tá perdido. Cadu, hoje o Cruzeiro tem que se lembrar também, principalmente, do jogo contra o Flamengo no ano passado, onde ele foi com a vantagem, o problema é ter sofrido gol em casa, foi com a vantagem, mas não jogou no Maracanã, assistiu o Flamengo pressionar, o Flamengo foi pressionando, foi acuando o Cruzeiro e tal, até acontecer o que aconteceu. Por isso que tem que então ser não dá para esperar por isso. Eu tenho dúvidas sobre um Flamengo muito fechado. Não, estou dizendo assim, aqui no Mineirão sobre um Flamengo muito fechado. E acredito que o Cruzeiro lá, principalmente por ser o encontro dos dois melhores ataques, eu tenho muitas dúvidas se o Cruzeiro... Eu acho que o Cruzeiro vai jogar para cima. Cruzeiro 111 gols no ano, o Santos 107. E só para falar da escalação do Santos, já que o companheiro perguntou ali sobre os jogadores mais qualificados, deve jogar com o Alisson, com o Arouca e o quarteto ali, com o Rildo, o Gabigol, o Robinho e o Lucas Lima. Tem muita movimentação. Que são os 4 jogadores, não falei na ordem tática ali, mas a dúvida é Arouca, o Renato no lugar do Alisson. Arouca,
Arouca e Alisson ou, entre parênteses, ou Renato, a dúvida, um mais experiente, o outro mais brigador, e lá na frente o Rildo, o Gabriel, o Lucas Lima e o Robinho. Sem um centroavante fixo, time de mais movimentação, o mais fraco continua sendo o Rildo, para mim é o que destoa aí desse quarteto. Alisson e Renato, acho o Renato mais técnico, mais jogador, mas hoje em dia não é tão diferente assim, igual já foi no passado. Mas é experiência. Na defesa, os meninos, o Bruno Vini vai jogar, vai fazer dupla com Edu Dracena, e lá na frente, as duas coisas que as pessoas imaginavam, a volta do Giovani ou a entrada do Thiago Ribeiro, nenhuma das duas, pelo menos a priori, no time que entra, vai acontecer. Mas são opções e boas opções para o segundo tempo, e por isso que eu continuo na minha teoria que o Cruzeiro tem que resolver no primeiro tempo. Eu tenho muito receio do Cruzeiro numa segunda etapa, o Cruzeiro vem mostrando em todos esses jogos que ele está caindo muito na segunda etapa. Acho que não é um jogo para esperar, é um jogo para resolver. Não, sim, mas você pode... O que você fez com o Botafogo aqui? Qual o problema? Ele vai ter que resolver. Mas, ô Júnior, pensa bem, na Vila Belmiro, com a torcida em cima, a pressão danada que o Anderson e esses jogadores estão levando. Se você resolver no primeiro tempo, a chance de você ter a Vila Belmiro contra o Santos é muito maior. E a sua facilidade de segundo tempo é maior. A questão é que, diante do Santos na Vila Belmiro, não existe isso de você resolver num tempo, porque o Santos não vai te dar um mas eu tenho muito receio do Cruzeiro no segundo tempo. Muito receio. É um jogo muito complicado para colocar isso de resolver no tempo. Mas eu acho que vai tentar. O Santos, tradicionalmente, o Santos na Vila Belmiro, eu não sei se eu falei isso aqui ontem, ou se foi na Band News. O Atlético hoje no Brasil é o time que mais tira proveito dos jogos em casa. Nenhum outro time aproveita tanto o mando no Horto do que o Atlético. Mas o Santos, jogando na Vila, é tão forte quanto. É muito difícil. A Vila Belmiro tem pressão. Não, tudo bem. Mas estou dizendo o seguinte, é pressão. Mas se você ficar pensando que demais aquilo ali. Você chama o cara. Isso é regulamento. Não, mas não é. Quando você entra com essa cabeça de empate, é perigoso demais. É perigoso demais. Ele pode pegar, tá vencendo ou tá empatando agora. Não se resolve esse jogo em um tempo. Eu acho que tem que tentar resolver no primeiro tempo. O Cruzeiro é muito mais técnico, muito mais ofensivo. Eu gostaria de ouvir, diante da discórdia da dupla ali, Cadu, qual é o seu comentário? Não, disso aí eu tô com o Júnior. Acho que não dá. É um jogo muito complicado para você decretar assim, tem que resolver num tempo. É claro que é melhor resolver da melhor forma possível, mais rápido possível, mas eu acho muito complicado. E a Vila Belmiro vai estar lotada, tudo bem que não é difícil lotar, e só nesses jogos decisivos, a torcida do Santos não vai. É impressionante, mas já foram vendidos. Expectativa de 16 mil. 10 mil ingressos, 11 mil ingressos vendidos e mais os 5 mil sócios ali que tem garantidos. Então, vai estar lotada a Vila Belmiro. Qual a capacidade da Vila, hein? Hoje... 18 mil, tá bem? Mas aí eles colocam 16, mais ou menos. Aquela margem de segurança. Entra ali o Pepe, aquela turma e tal, o pessoal da carteira. Olha aqui, quando eu vou a São Paulo, vou participar do jogo aberto lá e tal... As pessoas me perguntam, Everton, qual o segredo do futebol mineiro? Por que o futebol mineiro anda tão bem de 2012 para cá? O Atlético bem, o Cruzeiro cresceu muito e agora o Atlético vai querer dar a resposta. Então, por que isso acontece? Está aqui a resposta, meu amigo. Porque aqui todo mundo toma um Forte Erete. Eu tenho, aliás, muito prazer em dar esse recado para você e te fazer essa pergunta. Como é que anda a sua vida sexual? Não é? Você acha que o Levi aboliu a concentração por quê? Por causa desse remédio aqui. Se está ruim, está sem graça ou não está acontecendo a sua vida sexual, você está sem disposição, está se sentindo literalmente para baixo. Você sabia que muitos relacionamentos, eles acabam por causa da questão sexual? Você não sabia? Então eu vou te explicar agora. Não se desespere. Se o seu está indo para o bico do corvo, não se preocupe, tome o Forte Erete. Vou indicar para você o Forte Erete, que é um produto sensacional. Sabe por quê? Porque é um energético natural voltado para a disposição sexual, faz efeito por até 72 horas e qualquer pessoa pode tomar. É verdade. Então, meu amigo, você está esperando o quê? É vigor, ânimo, disposição para aquela relação. Você vai se tornar um verdadeiro sex machine, como Jô, Emerson, Conceição e André. Então ligue agora, 3401-6800. 3401-6800. Saiba mais sobre o Forte Erete. Por ser natural, qualquer pessoa pode tomar sem a menor preocupação. Se você não quiser ligar para o 3401-6800 e tirar as suas dúvidas, ligue para o Júnior Brasil, que toma, consome e sabe o tanto que é bom. Como é que chama sua esposa, Brasil? Isabela. A Isabela pode comprovar pelas ruas. Pergunte a Isabela. 3401-6800 Forte Erete. A energia que cabe no seu bolso. Atenção.
Ai, papai, Luxemburgo, se perder e se sair da Copa do Brasil, você vai levar para o Rio uma caixa que eu vou mandar aí no hotel para você. A energia que cabe no seu bolso, um rápido intervalo, vou ali tomar o meu e a gente volta daqui a pouco para a sequência dos donos da bola. Até já.